Olá! Nós trouxemos para a discussão um estudo de caso de políticas públicas na região do Bexiga, na cidade de São Paulo. A região do Bexiga se encontra em um território de topografia bastante acidentada, onde ocorre o encontro dos ribeirões Bexiga, Saracura e Anhangabaú, na região central da cidade de São Paulo. A ocupação desse território tem como pano de fundo o período do fim da escravidão no Brasil, caracterizada pela substituição da mão de obra do negro escravo pelo imigrante europeu livre, principalmente imigrantes italianos. O início da ocupação do território ocorre no final do século XIX, quando se constitui o Quilombo do Saracura, nas margens do Ribeirão Saracura. Os quilombos, naquela época, eram um espaço de refúgio dos negros escravizados. Já o loteamento da região tem início em 1887, quando o matadouro público que existia na região foi transferido para a Vila Mariana. O novo loteamento, de valor mais acessível, atraiu os italianos que chegavam a São Paulo em busca de oportunidades, o que fez predominar na região uma produção arquitetônica eclética, característica do final do século XIX e XX, feita por construtores italianos. A rica morfologia, composta por um conjunto arquitetônico relevante para a história da arquitetura na cidade e a diversidade cultural, fez com que o Bexiga fosse uma das regiões da cidade de São Paulo estudada pelo IGPAC. O IGPAC era Inventário Geral do Patrimônio Ambiental Urbano de São Paulo. Os IGPACs foram um trabalho inovador nos anos 80, que tinham como objetivo analisar o patrimônio além dos aspectos arquitetônicos. A metodologia usada pelos técnicos da prefeitura fazia um levantamento dos bairros centrais através de aspectos morfológicos, históricos e social. Com base nesse estudo, em 2002, o Bexiga passou a fazer parte do patrimônio cultural da cidade de São Paulo, com 900 edifícios tombados. A arquiteta do Departamento do Patrimônio Histórico, Clara D'Alembert, indica que preservar o conjunto significa também uma tentativa de preservar os aspectos culturais e socioeconômicos dessa região. Por um lado, podemos defender que o tombamento foi uma conquista. Por outro lado, nos questionamos: como garantir a preservação da materialidade deste conjunto? Trabalhando no Departamento do Patrimônio Histórico, percebemos um distanciamento entre a produção de conhecimento sobre perspectivas de preservação do patrimônio e o dia a dia dos proprietários de bem tombado, que precisam lidar com a manutenção dos edifícios. A falta de orientação e o acompanhamento de mão de obra especializada é um problema crônico no Brasil. O CalBR e o Instituto Datafolha realizaram em 2015 uma pesquisa indicando que 85% das construções e as reformas no Brasil não possuem orientações técnicas de arquitetos e urbanistas. Sabemos que no caso do patrimônio histórico, a falta de orientação é ainda mais complexa. Além disso, nesse período, nos confrontamos com ações muito mais corretivas do que preventivas. O órgão era acionado normalmente após denúncia de obras irregulares, e dentro das ferramentas existentes, a alternativa era multar o proprietário, que nem sempre sabia que estava atuando erroneamente. Ou seja, as multas, sem um processo de educação patrimonial horizontal, distanciava e dificultava ainda mais a relação entre os órgãos públicos e munícipes. Percebemos então 3 pontos que dificultavam a preservação. O primeiro é a falta de recursos, o segundo, a falta de informação e auxílio ao proprietário, e, por fim, a falta de políticas públicas que garantam os 2 anteriores. Nesse sentido, o Departamento do Patrimônio Histórico começou a pensar em iniciativa nos últimos anos. Uma delas foi a Jornada do Patrimônio, em dezembro de 2015. A jornada é um evento que dura um final de semana e tem uma programação focada na questão do patrimônio cultural. No caso, a primeira jornada em São Paulo absorveu a experiência da virada cultural e trouxe atividades artísticas gratuitas à população. Isso atrai um público mais variado e não apenas especialistas em patrimônio. O tema desta primeira jornada era Reconhecendo seu Patrimônio, e a programação contou com aproximadamente 120 imóveis, alguns já conhecidos da população e outros nunca abertos ao público. O evento também contou com aproximadamente 400 atividades culturais relacionadas com patrimônio, 50 palestras e atividades para crianças. Acreditamos que o principal legado foi a sensibilização e a possibilidade de aproximar a municipalidade dos coletivos e organizações sociais que atuavam com patrimônio cultural de forma orgânica na cidade. Enquanto o evento era organizado, notamos que o Bexiga era uma das regiões com maior número de grupos sociais atuando com patrimônio cultural no território. Nesse mesmo período, a Prefeitura revisava o Plano Diretor e a Lei de Zoneamento. A revisão desses marcos regulatórios trazia a novidade da regulamentação da transferência do direito de construir. A transferência está condicionada à anuência do Compresp, ou seja,
Para que o proprietário possa transferir o direito de construir, ele precisa garantir o bom estado de conservação e se comprometer com o plano de manutenção para receber um atestado do município. Caso o imóvel não esteja bem conservado, é realizado um termo de compromisso, onde o proprietário vincula os recursos obtidos com ações de conservação e restauro do imóvel. Porém, quando foi regulamentada a transferência do direito de construir, percebemos interesse de grandes construtoras nos maiores lotes, devido à maior possibilidade de transferência do espaço aéreo. Nesse momento de preocupação da legislação não ter tanta aplicabilidade aos pequenos proprietários, que possuem menor espaço para transferência. Sendo assim, considerando que o Bexiga é uma região com uma estrutura fundiária caracterizada por lotes pequenos, e muitos grupos sociais foram identificados no momento da Jornada do Patrimônio, o DPH, Departamento do Patrimônio Histórico, identificou a possibilidade de puxar uma mobilização social para pensar formas de construir uma recuperação física e social na região de forma coletiva. Assim, o DPH, Departamento do Patrimônio Histórico, convidou os grupos identificados na Jornada do Patrimônio para participar de uma conversa, objetivando uma análise mais ampla. O objetivo era cobrir todas as possibilidades de atuação na área de patrimônio cultural. Após reuniões parciais com cada um dos grupos, todos se reuniram para uma oficina de organização. Nela, cada área expôs possibilidades de desenvolver uma forma de atuação coletiva na busca da preservação. Assim, através dos conhecimentos específicos, visando um trabalho coletivo, nasce a Fábrica de Restauro. Após algumas oficinas e debates, as organizações sociais se dividiram em 3 grupos de trabalho para estudar mais a fundo a possibilidade de atuação. O primeiro grupo tinha como objetivo pensar cursos para manutenção e zeladoria. Incluía propostas desde os estudantes de arquitetura até a formação de pedreiros e mestres de obras. O segundo grupo ficou responsável em estudar as possibilidades de captação de recursos através do novo instrumento regulamentado pelo Plano Diretor e Lei de Zoneamento. E, pensando em viabilizar a participação da comunidade em restauro dos imóveis de forma coletiva, o terceiro grupo foi criado. Foram vários os encontros e estudos desenvolvidos. No entanto, com a mudança de gestão no Departamento do Patrimônio Histórico, as ações foram paralisadas. Hoje, a Fábrica de Restauro está vinculada a um projeto de extensão na Universidade Presbiteriana Mackenzie. A articulação dos grupos e coletivos existentes ainda acontece de alguma forma. Em novembro de 2019, foi realizado um debate sobre moradia, cortiço e ocupações na região. Em dezembro de 2019, um encontro sobre propostas de intervenção. Paralelo a este trabalho, que envolve a política de preservação em uma escala macro-coletiva, acompanhamos como a transferência do direito de construir acontecia de forma fragmentada em imóveis que buscam captar os recursos sozinhos. A possibilidade de captação de recursos gerou um novo mercado, que podemos perceber pelo número de solicitações de transferências protocoladas nos órgãos de preservação do município e pelo surgimento de empresas especializadas em fazer negociação entre construtoras e proprietários de edifícios tombados. Assim, quando aumentam os números de interesses, em janeiro de 2016, o Departamento do Patrimônio Histórico apresenta um roteiro básico para a elaboração de documentação necessária visando a obtenção do atestado de conservação do imóvel tombado. O roteiro propõe que sejam disponibilizados ao proprietário desde uma apresentação e histórico do imóvel até orientações de manutenção e conservação, e quem são os profissionais autorizados a executar. Acompanhando o cotidiano desenvolvimento desses planos de manutenção, percebemos que a cada estudo e reunião, o proprietário descobria que as ações de manutenção que ele achava ser normal era, na verdade, o início de uma patologia, que levaria o edifício a um complexo restauro futuramente. Ou seja, o proprietário, sem orientação, tinha desconhecimento que a ação dele estava sendo prejudicial ao edifício. Percebemos, então, que o plano de manutenção se tornava um espaço que, além do desenvolvimento de um documento ou uma cartilha para o proprietário, se o proprietário passasse a se envolver em todo o processo de desenvolvimento do plano, esse se tornava um momento de construção colaborativa entre arquiteto e proprietário. O proprietário apresentava as suas dificuldades e o arquiteto, sabendo o momento certo, poderia usar este espaço como um momento de educação patrimonial. O relato que trazemos aqui para avaliação são os efeitos de políticas públicas amplas, como a Jornada do Patrimônio e a regulamentação da transferência do direito de construir, seja na escala de um movimento coletivo ou na escala de uma única residência. Essas políticas mostraram a importância de colocar aquele que vive o dia a dia do imóvel tombado como o principal protagonista desse processo.
No primeiro exemplo, a fábrica de restauro só foi possível mediante a articulação e aproximação dos movimentos sociais identificados na Jornada do Patrimônio. Já no segundo caso, dos planos de manutenção, os proprietários perceberam que não são meros proprietários de imóveis tombados, eles são parte integrante da história e da preservação, protagonistas dessa história. Essa experiência não tem como objetivo minimizar a importância do saber técnico e da preservação da materialidade, mas pretende expor que existe uma lacuna entre a preservação do edifício e a rotina da manutenção e do dia a dia de quem vive o edifício histórico. Portanto, esse artigo sugere novos estudos acerca de políticas públicas que visem oferecer possibilidades de diálogo sobre a manutenção do edifício e o envolvimento da população. Obrigada pela atenção de vocês.